A caneta escorregou entre os dedos de Beatriz no momento em que ela ia assinar, não por nervosismo, mas porque a palma da mão estava levemente úmida, e ela havia percebido isso com certa surpresa, como percebe quando o próprio corpo revela alguma coisa que a mente ainda estava tentando organizar. Ela recolheu a caneta do chão, enxugou a mão na lateral da calça e assinou o contrato de aluguel com a firmeza de quem praticou ser firme até que virasse reflexo. Patrícia, a gerente do imóvel, recolheu as vias com um sorriso profissional que não era frio, mas também não pretendia ser mais do que era, e carimbou cada folha com o peso de quem repetiu aquele gesto centenas de vezes, e ainda assim o faz com atenção, porque contratos são documentos que importam. Beatriz ficou de pé do outro lado da mesa enquanto o processo se completava, olhando pela janela do escritório para a rua lá embaixo, onde São Paulo fazia o que São Paulo faz em qualquer hora de qualquer dia de março. Movia-se com o tipo de energia que não pergunta se você está pronto. Você abriu o primeiro ponto há quanto tempo? Disse Patrícia, enquanto organizava as vias. 3 anos e 8 meses, disse Beatriz. Rápido, disse Patrícia, sem julgamento, só constatação. Não parece rápido de dentro, disse Beatriz. Patrícia riu com um riso curto que parecia concordar com aquilo, e estendeu a cópia do contrato por cima da mesa. Beatriz dobrou o papel em 3 partes iguais, com a dobra firme de quem dobra documentos com frequência e sabe que dobra mal feita atrapalha na hora de arquivar, e colocou dentro da bolsa de couro marrom que havia consertado com cola epóxi e linha de costura 2 anos atrás, porque a alça havia começado a descolar e jogar fora não era opção enquanto ainda tinha conserto. Do lado de fora, o sol de março tinha a qualidade específica do verão que está terminando, mas ainda não admitiu, calor sem urgência, luz que já não corta como em janeiro, mas ainda aquece o asfalto o suficiente para sentir através da sola fina dos sapatos. Beatriz parou na calçada para ajeitar os óculos de sol, que era um par de hastes que ela havia comprado numa banca de feira 2 anos atrás e que tinham um arranhão pequeno na lente esquerda que ela havia aprendido a ignorar. Verificou mentalmente a lista do dia, buscar Davi e Nina às 11h30, passar na padaria do seu Arthur para confirmar o pedido de farinha, ligar para a Cláudia para contar sobre o contrato, preparar a massa das tortinhas de maracujá para a encomenda de sábado. Foi quando ergueu os olhos e viu o prédio. Era um edifício de vidro escuro e estrutura de aço, 30 andares que miravam a rua com a indiferença dos prédios construídos para impressionar e que param de perceber que estão impressionando muito antes de quem passa por eles. Ela havia visitado o ponto comercial 4 vezes nos últimos 2 meses, sem nunca ter erguido os olhos para além da fachada da própria rua, porque quando você está avaliando metragem e luminosidade e custo de reforma, a atenção vai para baixo e para o lado, não para cima. Mas agora estava parada, e parar muda o que você vê. As letras douradas sobre a entrada principal do edifício eram discretas para o tamanho do que representavam, o tipo de descrição que as empresas adotam quando já não precisam gritar o próprio nome para ser reconhecidas. Grupo Monteiro Cavalcante. Beatriz não se mexeu. Havia um tipo de paralisia que não era fraqueza nem medo. Era o sistema nervoso fazendo uma pausa involuntária antes de processar informação de alto impacto, como quando você pisa num degrau que não esperava e o corpo inteiro dá uma sacudida antes que o cérebro nomeie o que aconteceu. Ela conhecia aquele nome da forma que se conhece uma língua que você aprendeu quando era muito pequena para escolher aprender, sem esforço, sem distância, com uma familiaridade que foi construída pela repetição e pelo tempo e que não desaparece só porque você preferiria que desaparecesse. A porta giratória de vidro do edifício se moveu. Um homem saiu. Camisa social azul marinho, mangas dobradas até o meio do antebraço, colarinho aberto sem gravata, o que ela havia visto tantas vezes que o reconhecia antes de reconhecer a face. O jeito de segurar o celular na mão esquerda enquanto a mão direita ajeitava o paletó dobrado sobre o braço. O jeito de descer os 2 degraus da entrada com 1,5 passos, sem pausar no meio, como a maioria das pessoas faz. O ângulo dos ombros quando erguia o olhar da tela do celular para verificar a rua antes de decidir para qual lado andar. Rafael Monteiro Cavalcante tinha 34 anos, ou tinha, no último cálculo que ela havia feito, que era desnecessário mas que havia acontecido de qualquer forma no aniversário dele 3 meses atrás, quando Davi havia perguntado de passagem quantos anos o pai tinha, e ela havia respondido sem pensar. Ele não havia visto ela ainda.
Beatriz teve um intervalo pequeno para fazer uma escolha, que é o tempo que sempre existe entre ver alguma coisa e reagir a ela, e que parece maior do que é quando está acontecendo. Podia virar à esquerda e caminhar na direção do metrô sem olhar para trás, e havia uma versão de si mesma, a versão de 2 anos atrás talvez, que teria feito isso. Podia fingir que estava olhando o celular, que era a forma contemporânea de fingir que não se está olhando para alguma coisa. Podia entrar de volta no escritório de Patrícia e esperar. Ficou parada? Era uma escolha também. Às vezes a decisão mais ativa é a de não se mover. Rafael desceu os 2 degraus com o passo e meio habitual. Virou levemente para a esquerda, verificando o trânsito, e então ergueu os olhos na direção oposta, na direção dela, da forma como os olhos às vezes encontram exatamente o que estão evitando procurar. O reconhecimento chegou nele como chegava nas pessoas quando viam alguma coisa que não esperavam, não como emoção imediata, mas como interrupção. Os passos pararam. O corpo ficou quieto. Os olhos permaneceram nela com a fixidez de alguém que está verificando se o que está vendo é real ou é o tipo de coisa que a mente produz quando você pensa demais em alguma coisa por tempo suficiente. Ela não desviou o olhar. Havia levado tempo para aprender a não desviar, porque o instinto humano, quando confrontado com algo doloroso, é olhar para o lado, como se o lado tivesse alguma resposta melhor do que o centro. Mas desviar o olhar cedia terreno, e Beatriz havia parado de ceder terreno que era seu por direito. Ele atravessou a rua, não rapidamente, não com a urgência de alguém que tem medo de que a oportunidade desapareça se não for aproveitada de imediato. Atravessou com cuidado, esperando um carro, desviando de um ciclista que apareceu do nada pela calçada oposta, chegando ao lado dela com a distância de pessoa que aprendeu, ou foi ensinada pela vida, a não presumir que sua proximidade é bem-vinda. De perto, ele era diferente de como havia sido, e também idêntico a como havia sido, que é como as pessoas ficam quando passam 5 anos fazendo escolhas que deixam marcas. O rosto tinha a mesma estrutura, mas a estrutura carregava algo a mais agora, não envelhecimento no sentido de deterioração, mas o tipo de peso que se instala quando alguém vive com uma decisão errada tempo suficiente para que a decisão vire parte do que eles são. Beatriz, ele disse, só o nome. Com o peso de 5 anos de silêncio comprimido naquelas 4 sílabas, o que produzia um som que era ao mesmo tempo familiar e completamente diferente de qualquer coisa que ela havia escutado antes, porque a mesma voz diz a mesma palavra de formas completamente distintas dependendo de onde ela vem. Ela tirou os óculos de sol com um gesto calmo. Rafael, ela disse. Havia naquilo a mesma quantidade de coisa que ele havia colocado no nome dela, que era uma quantidade que não podia ser medida, mas que os dois sentiram com a clareza de algo físico. O trânsito continuava ao redor deles. Uma moto buzinou para um carro que havia parado no meio da faixa. Uma mulher passou falando alto no celular sem olhar para os lados. São Paulo não pausava para ninguém, e essa era uma das coisas que Beatriz havia aprendido a apreciar nela, a indiferença democrática de uma cidade grande. Você está bem, ele disse. Era uma constatação, não uma pergunta. O tipo de coisa que se diz quando se vê alguém, e o que se vê é diferente do que se esperava ver ou do que se temia ver. Estou, ela disse, e era verdade, e era importante que fosse verdade, porque ela havia trabalhado para que fosse verdade da mesma forma que se trabalha para construir qualquer coisa que vale, com esforço consistente ao longo do tempo, sem glamour, sem atalhos. Os seus filhos, ele começou. Os meus filhos, ela disse, e a ênfase no possessivo era um aviso que não precisava ser grito para ser claro. Rafael ficou quieto. Havia alguma coisa nele naquele momento que ela não conseguia classificar com facilidade. Não era arrependimento performático, não era a culpa elaborada de quem quer absolvição rápida e barata, era algo mais silencioso e mais difícil, o tipo de expressão de quem chegou ao ponto em que sabe que não pode desfazer o que fez e está aprendendo a existir com isso. Eu preciso conversar com você, ele disse. Eu sei que você precisa, ela disse. Não significa que eu preciso ouvir hoje. Ela colocou os óculos de volta, ajeitou a bolsa no ombro e disse que estava com um compromisso que não era inteiramente mentira porque havia sempre algum compromisso em algum lugar na vida de uma pessoa com 3 filhos e um negócio em crescimento. Começou a andar. Ouviu ele dizer o nome dela mais uma vez pelas costas, com aquela voz de antes, e sentiu o impacto disso no passo da mesma forma que sente quando passa por uma padaria e o cheiro do pão recém-assado aciona alguma memória que você não escolheu guardar.
Não parou. Continuou andando. Beatriz Andrade Ferreira tinha 31 anos, 3 filhos e um negócio que havia construído do zero depois de ter sido colocada para fora de casa à meia-noite de uma terça-feira de novembro, com 2 filhos pequenos e uma gravidez de 6 meses que a fazia ter de parar a cada 2 lances de escada para recuperar o fôlego. Ela não havia pensado naquilo como o começo de alguma coisa naquela noite. Havia pensado principalmente nos filhos, em como tirar Davi da cama com febre sem assustá-lo demais, em como carregar Nina que estava dormindo e amá-la ao mesmo tempo porque não cabia braço suficiente, em como o Uber estava demorando e estava frio para a hora e o tipo de frio que São Paulo faz em novembro, que não é frio de verdade, mas é suficiente para uma criança de 4 anos que saiu da cama dormindo. O apartamento da mãe dela ficava no Ipiranga, e a mãe havia aberto a porta sem perguntas, que era o tipo de coisa que as mães às vezes fazem, não porque não têm perguntas, mas porque entendem que a hora das perguntas não é aquela. Havia posto Davi na cama do quarto de hóspedes com uma compressa no pescoço e Nina no sofá com uma manta, e então havia olhado para Beatriz que estava de pé na cozinha com a mão na barriga de 6 meses, e havia dito: "Você vai dormir primeiro? Perguntas amanhã." As perguntas tinham chegado, ao longo dos dias e semanas e meses que seguiram, e Beatriz havia respondido o que podia e guardado o que não podia ser dito ainda porque havia crianças acordadas no cômodo ao lado ou porque ela mesma não tinha organizado o suficiente para transformar em palavras. O que ela havia guardado por mais tempo era a raiva, não porque não fosse válida, mas porque a raiva ela havia descoberto, consumia a energia, e energia era um recurso finito quando você tem 2 filhos, uma gravidez avançada, nenhuma renda própria, e um mercado de trabalho que não aguarda o momento conveniente para você voltar. Ela havia lhe orado 3 dias depois da noite em que saiu, no banheiro do apartamento da mãe, às 3 da manhã, com a mão sobre a boca para não acordar ninguém, enquanto Tomás chutava as costelas por dentro como se lembrasse que estava ali. E então havia parado de chorar. Tinha lavado o rosto, tinha ido verificar se as crianças estavam cobertas, e tinha voltado para a cama e ficado acordada até o amanhecer pensando em como fazer rosca de leite condensado que havia aprendido com a avó e que todo mundo na família sempre pedia nas festas. Não era um pensamento aleatório, era o começo de um plano. A escola ficava a 3 quarteirões de casa, que era uma das razões pelas quais ela havia escolhido o apartamento que havia escolhido quando saiu da casa da mãe 2 anos depois, quando Tomás tinha 18 meses, e ela tinha conseguido juntar o suficiente para o depósito. O apartamento era pequeno, mas tinha janela na cozinha, que era onde ela passava mais tempo, e ficava no 3º andar sem elevador, o que havia sido um problema no começo com o carrinho de bebê, e havia parado de ser problema quando Tomás aprendeu a subir escada sozinho com a mão no corrimão e a expressão de quem está escalonando uma montanha. Na fila da escola, Beatriz conhecia as mães e alguns pais de vista, trocava os cumprimentos que se trocam quando se vê alguém todo dia em contexto específico, o tipo de relação que é cordial e funcional e não precisa ser mais do que isso para cumprir seu papel. Nina saiu na 2ª fila da turma do 1º ano, com a mochila maior do que o torso dela e as 2 tranças da manhã já parcialmente desfeitas, o que era exatamente o resultado esperado de pedir tranças quando se tem o tipo de cabelo da Nina, que era cacheado e denso, e se libertava de qualquer prender que não fosse permanente antes do intervalo do recreio. "Mamãe", ela disse, e correu com aquela velocidade das crianças que ainda não aprenderam a calibrar a energia para que dure o dia inteiro. Beatriz a pegou no colo por uns 3 segundos, que era o tempo que ela tolerava antes de sua coluna protestar discretamente, e então colocou-a de volta no chão, e verificou as tranças, e disse que elas estavam sobrevivendo razoavelmente. Nina disse que a Letícia tinha deixado ela usar a borracha cor-de-rosa com cheiro de morango. Beatriz disse que Letícia era claramente uma amiga excelente. Davi saiu com a turma do 3º ano com aquele jeito de andar que havia aparecido há uns 6 meses e que ela havia demorado algumas semanas para conseguir olhar sem que o peito desse um aperto involuntário, porque era o jeito de Rafael andar, não idêntico, mas da mesma família, o ombro direito levemente mais baixo que o esquerdo, o passo um pouco mais largo do que o necessário. Era genética, não nostalgia, e ela havia aprendido a diferença. Como foi? Ela perguntou quando ele chegou ao lado dela. Davi explicou que a professora havia corrigido a prova de matemática naquela tarde e que ele havia tirado 8,5
e que 8,5 era a nota mais difícil de tirar, porque exigia que você soubesse a matéria, mas também fizesse algum erro pequeno para provar que era humano. Beatriz disse que essa teoria era sofisticada e que ela concordava em termos gerais. Nina disse que no recreio Letícia havia tropeçado e ela tinha ajudado Letícia a se levantar e depois tinha soprado o joelho machucado dela como a mãe dela sempre fazia, porque, segundo a Nina, soprar curava. Beatriz disse que soprar tinha propriedades medicinais reconhecidas na medicina maternal tradicional. Tomás estava na casa de Dona Perpétua, que morava no segundo andar do mesmo prédio de Beatriz e que havia adotado os 4 de uma forma que nunca foi declarada, mas que funcionava com a eficiência das coisas que simplesmente fazem sentido. Era uma mulher de 72 anos, que havia criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu de infarto aos 48, o que ela mencionava não com tristeza, mas como dado biográfico relevante para explicar por que não considerava nenhuma situação logisticamente impossível. Ela havia ficado com Tomás, havia dado para ele o lanche de bolacha de água e sal com queijo que era o lanche preferido dele por razões que ninguém conseguia explicar satisfatoriamente, e havia deixado ele dormir no sofá com o ursinho de um olho que era o companheiro oficial de todas as sonecas. Beatriz ficou na porta do apartamento de Dona Perpétua, por um momento olhando para o filho dormir. Tomás tinha 4 anos e meio e dormia com a intensidade de quem não tem nenhuma preocupação sobre o estado do mundo. Tinha o cabelo encaracolado da família de Beatriz e os olhos de Rafael, o que ela havia parado de tentar resolver como contradição, porque não havia contradição. Era só como as crianças funcionavam, herdavam de todos os lados, sem pedir permissão. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Beatriz ficou sentada na mesa da cozinha com o contrato de aluguel do segundo ponto e uma xícara de chá que havia esquecido de tomar e estava com a temperatura de algo entre morno e frio. A cozinha era o cômodo onde ela se sentia mais si mesma, que era provavelmente consequência de ter passado 3 anos fazendo doces nela antes de ter condições de alugar o primeiro ponto. As ervas cresciam nos vasinhos de barro na janela, alecrim e manjericão e hortelã, não porque ela usasse muito nas receitas, mas porque plantas que crescem são uma evidência pequena e constante de que as coisas que precisam de cuidado respondem ao cuidado. No canto da mesa, parcialmente coberto por um bloco de anotações onde ela anotava pedidos e ideias, havia um porta-retrato de madeira com a foto dos 3 filhos tirada no aniversário de 4 anos de Tomás. O Davi tinha a camiseta do time de futebol que havia ganhado de Natal. A Nina estava fazendo aquela cara que ela sempre fazia quando sabia que estava sendo fotografada, e o Tomás estava olhando para o bolo com a concentração de quem ainda não entendeu que a foto era para ser olhado. A moldura tinha uma rachadura na lateral esquerda, consertada com fita adesiva transparente que amarelara levemente com o tempo. Era o porta-retrato de madeira que Rafael havia comprado numa feira de artesanato em Embu das Artes no primeiro aniversário de casamento deles, porque ela havia parado diante dele numa barraca e dito que achava bonito sem a menor intenção de que ele se lembrasse disso, e 2 semanas depois ele havia dado de presente embrulhado em papel pardo com um bilhete que dizia que era para ela colocar a foto do que mais amava no mundo. Ela havia colocado uma foto de Davi com 6 meses, que era o que mais amava no mundo naquela época, e depois havia atualizado para os 2 mais velhos, e depois havia colocado os 3. A rachadura tinha acontecido quando ela jogou a mala no chão do apartamento da mãe naquela noite, não com raiva, só com o esgotamento de quem carregou mais do que cabia nos braços por mais tempo do que era razoável. A fita adesiva tinha acontecido na manhã seguinte, porque Beatriz não jogava fora coisas que tinham conserto. Ela olhou para a foto por um tempo, com o tipo de olhar que não é de saudade nem de tristeza, mas de inventário. Estas são as coisas que existem, estas são as que importam. Este é o estado atual do que você tem. Depois abriu o contrato de aluguel e começou a fazer as contas do mês seguinte. O telefone tocou às 22h17, número de Cláudia Teixeira, que era a única pessoa no mundo que ligava depois das 10, sem mandar mensagem antes para verificar se era boa hora, porque havia entre elas um acordo tácito de que sempre era boa hora. Conta, disse Cláudia, sem preâmbulo. Assinei o contrato de Pinheiros, disse Beatriz. O grito que eu estou soltando agora é mental, mas é físico em intensidade, disse Cláudia. Você está ouvindo? É um grito muito específico, aquele de vitória merecida depois de esforço concreto. Estou ouvindo, disse Beatriz, com um riso que subiu do estômago e saiu completo.
do tipo que ela havia aprendido a reconhecer e valorizar porque houve um período em que eram escassos. Elas haviam se conhecido na faculdade de comunicação, 18 anos cada uma, na mesma mesa de biblioteca que havia resultado em uma amizade que sobrevivera à formatura, a 2 empregos diferentes, ao casamento de Beatriz, à separação, à reconstituição gradual de uma vida que havia sido desmontada sem aviso. Cláudia havia pedido demissão do grupo Monteiro Cavalcante 6 meses depois da separação, por razões que ela descrevia como filosóficas e que Beatriz sabia que eram lealdade, e havia passado os 5 anos seguintes trabalhando numa empresa de segurança de dados em Pinheiros, o que ela descrevia como karma geográfico. Eu o vi hoje, disse Beatriz. Houve um silêncio de 3 segundos que para Cláudia equivalia a um longo tempo de processamento. Define ele, disse ela, com uma precisão que era de advogada, mas que era de amiga. Rafael Monteiro Cavalcante, disse Beatriz. O prédio dele fica do outro lado da rua do Ponto de Pinheiros. Outro silêncio. E disse Cláudia. Beatriz descreveu o encontro com a precisão que aplicava às coisas que precisavam ser entendidas. O sol nas letras douradas, a porta giratória, os 12 metros de calçada, o nome dela na voz dele depois de 5 anos. Como você ficou? Disse Cláudia. Beatriz pensou na resposta com a honestidade que era o padrão entre as duas. Fiquei de pé, disse ela. Isso é completo como resposta, disse Cláudia. Teve uma pausa confortável, o tipo de pausa que existe entre pessoas que já passaram horas em silêncio juntas e sabem que silêncio não é a ausência de conversa, mas às vezes a forma mais densa dela. Ele vai aparecer de novo, disse Cláudia. Não era pergunta. Provavelmente, disse Beatriz. E você? Vou abrir o segundo ponto, disse Beatriz. Vou buscar as crianças na escola. Vou fazer as tortinhas de maracujá para o sábado. Vou viver a minha vida. Isso é tudo, disse Cláudia. Elas desligaram depois de mais algum tempo, falando sobre outras coisas. O trabalho de Cláudia, uma série que as duas estavam assistindo em paralelo e comentando por mensagem, o gato que Cláudia havia adotado e que havia destruído 2 plantas e um carregador de celular em 3 semanas. Depois que desligou, Beatriz ficou ainda um tempo à mesa. A cidade fazia seus barulhos de noite adiantada, uma televisão no apartamento acima com volume inadequado para o horário, uma moto acelerando na rua, uma discussão breve e logo encerrada em algum ponto na direção da avenida. Ela guardou o contrato na gaveta com os outros papéis que eram a arquitetura escrita da vida que havia construído. O contrato do primeiro ponto, o contrato do apartamento, o registro dos filhos na escola, o extrato bancário do mês passado que mostrava um saldo que 5 anos atrás ela não conseguiria ter imaginado como possível. Depois foi verificar as crianças. Davi dormia de lado com o braço esquerdo caído fora da cama, posição que ele havia adotado desde bebê e que nunca havia mudado apesar de teoricamente ser desconfortável. Ela recolocou o braço debaixo do lençol. Nina estava com a boca levemente aberta e as tranças completamente dissolvidas no travesseiro, como sempre, porque o cabelo da Nina não tolerava restrições noturnas. Beatriz ficou na porta do quarto da filha por um momento com a luz do corredor iluminando parcialmente o rosto dela, e pensou, como pensava às vezes sem querer, que Nina tinha os olhos de Rafael também, a forma deles, o modo como se fechavam quando ela dormia. Tomás, no quarto menor, estava enrolado em torno do ursinho de um olho com a determinação de quem acredita que a segurança é uma questão de abraçar corretamente o que importa. Beatriz ficou na porta do quarto de Tomás por mais tempo. Ele havia nascido numa terça-feira de madrugada num hospital público com Cláudia segurando sua mão esquerda e sua mãe segurando a direita, e Rafael em nenhum lugar. O médico havia perguntado se havia alguém para avisar, e ela havia dito não com uma calma que a havia surpreendido a ela mesma, porque a calma vinha de ter decidido, em algum momento entre a chegada ao hospital e o início do trabalho de parto, que Tomás não precisaria de mais ninguém, além do que estava ali. Havia sido um pensamento de proteção, não de privação. Com o tempo ela havia aprendido a fazer a diferença. Fechou a porta do quarto de Tomás com o cuidado específico que se tem com portas de quarto de criança dormindo, que é menos sobre o barulho e mais sobre o gesto de separar o espaço de dormir do espaço de vigília, e foi para a cama. A Beatriz Doces Finos da Vila Madalena cheirava a baunilha e café da manhã até o fim da tarde, quando o forno esfriava e o cheiro mudava para algo mais suave e mais doce, como a memória de baunilha em vez da baunilha em si. Era um cheiro que ela havia criado deliberadamente, usando extrato natural nas receitas,
porque o artificial produzia algo mais agressivo que cansava ao longo de horas e que havia virado, sem que ela planejasse, uma espécie de assinatura do lugar. A loja tinha fachada estreita pintada de branco com detalhes em verde escuro, uma placa de madeira com o nome em letras cursivas, feita pelo mesmo marceneiro que havia construído o balcão, e uma vitrine refrigerada que ela havia comprado de segunda mão de uma sorveteria que fechou e mandado reformar. Dentro, 4 mesas com cadeiras de palhinha, o balcão com os produtos do dia e no fundo a porta que levava à área de produção, que era o coração de tudo. Era quinta-feira, 2 dias depois do encontro na calçada de Pinheiros. Beatriz estava no fundo decorando uma torta de casamento de 4 andares, o maior pedido de encomenda que havia recebido até então, trabalho que exigia concentração do tipo que não se divide com mais nada. A base de fondant estava pronta. Os arabescos de açúcar ela estava fazendo à mão com bico perlé, um movimento que tinha de ser contínuo e uniforme para que a linha não tremesse. O sino da porta tocou às 10h22. Beatriz não se mexeu. A Patrícia atendia às entradas, mas então ouviu a voz da Patrícia dizer, com aquela entonação específica que só existia quando a situação era de interpretação ambígua: Dona Beatriz, tem uma pessoa aqui que diz que precisa falar com a senhora pessoalmente. Beatriz terminou o arabesco em andamento, porque interromper no meio deixa uma marca que qualquer olho treinado identifica, e saiu do fundo da loja. Rafael estava do lado de fora da vitrine, não dentro. Havia ficado na calçada, o que ela notou imediatamente como uma decisão deliberada. Não entrar sem permissão, ficar no espaço que é de todos, não assumir bem-vinda. Estava de terno hoje, paletó fechado apesar do calor de março, o que indicava reunião ou almoço de negócios antes ou depois disso. Beatriz saiu pela porta lateral, não pela frente, que era a que tinha o sino, e chegou à calçada por um ângulo diferente do que ele esperava. Ele se virou quando ouviu a porta. Você descobriu onde eu trabalho? Ela disse. Não foi difícil, ele disse. Você tem perfil no Instagram da loja. O Instagram tinha 8.342 seguidores naquela manhã, que ela havia verificado de manhã, como verificava toda manhã, porque era uma das métricas que importavam para o crescimento do negócio. O que você quer, Rafael? Ela disse. Não era hostil, era direto. Ele meteu as mãos nos bolsos do paletó, que era o gesto dele quando escolhia palavras com cuidado. Quero conhecer meus filhos, ele disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Na calçada ao lado deles, uma mãe passava com um carrinho de bebê e um cachorro na coleira ao mesmo tempo, com a eficiência cansada de quem aprendeu a fazer 5 coisas ao mesmo tempo por necessidade. Seus filhos, ela disse, lentamente. Sei que não apareço depois de 5 anos com direito a exigir alguma coisa, disse ele. Estou pedindo. São coisas diferentes. São, ela disse. E a diferença entre pedir e merecer é também relevante. Ele ficou olhando para ela sem desviar. Eu sei disso, ele disse. Havia alguma coisa no modo que ele dizia as coisas que era diferente de como ele dizia as coisas antes, uma qualidade que ela estava identificando aos poucos, mas que não tinha nome imediato. Não era mansidão, que seria suspeita. Era mais como alguém que havia retirado uma camada de algo que antes estava sempre presente. Uma semana, ela disse. Ele ficou em silêncio. Me dá uma semana, disse ela. Eu tenho coisas que preciso pensar. Se você aparecer aqui antes de uma semana, a resposta já vai ser não. Ele assentiu. Tirou um cartão do bolso interno do paletó e estendeu. Era um cartão simples, mate, só nome e número de celular, sem cargo e sem o logo do grupo, o que ela achou adequado de uma forma que não quis examinar mais de perto. Ela pegou o cartão, entrou e foi terminar o arabesco da torta de casamento. No dia seguinte, que era sexta-feira, Beatriz chegou à loja às 7h30 para começar a produção do dia quando viu, pela janela ainda com a grade fechada, Sônia Monteiro Cavalcante na calçada lá fora. Ela parou com a chave na fechadura por um segundo. Então abriu a grade e entrou. Sônia entrou atrás dela com a segurança de quem entra em qualquer espaço de serviço sem verificar se é bem-vinda, porque durante 63 anos não havia encontrado espaços onde não fosse bem-vinda, ou se havia encontrado, havia escolhido não perceber. Tinha cabelo preso com um coque baixo, blusa de seda bege, calças de alfaiataria, aquele conjunto que é ao mesmo tempo discreto e declarado, o traje de quem tem dinheiro antigo suficiente para não precisar mostrar-lo, mas que o mostra por hábito. Beatriz, disse Sônia,
com o primeiro nome como forma de posicionamento. Senhora Sônia, disse Beatriz, com o título como forma de distância. Elas se olharam. 5 anos de não se ver não haviam mudado a natureza fundamental da relação entre as duas, que era a relação entre uma mulher que havia sempre achado que o filho merecia algo diferente e a mulher que havia sido o algo que ele escolheu e que ela não havia conseguido aceitar completamente, mesmo quando o casamento existia, mesmo quando os netos nasciam. Você pode me dar um café, disse Sônia. Beatriz pediu a Patrícia, que havia chegado junto, que trouxesse 2 cafés, e apontou para a mesa do canto que era a mais afastada da vitrine e, portanto, a mais privada. Sentaram. Sônia abriu a bolsa e tirou um envelope e colocou na mesa entre as duas, do lado de Beatriz. Beatriz não tocou. Não é o que você está pensando, disse Sônia. Eu não sei o que estou pensando porque não abri, disse Beatriz. É uma proposta, disse Sônia, formal, para uma conversa sobre as crianças. Beatriz ficou olhando para o envelope. Sônia, ela disse, com uma calma que vinha de anos de prática em não deixar que o peito ditasse o tom da voz, eu não vou ter uma conversa sobre as crianças que começa com um envelope de cuja origem eu não sei nada. Sônia tomou o café que Patrícia havia trazido. Ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara, com uma expressão que Beatriz identificou como a expressão de alguém reorganizando o que havia planejado dizer. O Rafael me disse que veio te ver ontem, disse Sônia. Eu vim antes que ele fizesse algo que complicasse mais. Algo como o quê? Disse Beatriz. Ele tem boas intenções, mas não tem paciência para processo, disse Sônia. Eu conheço o meu filho. Beatriz ficou em silêncio. Eu também quero conhecer meus netos, disse Sônia. Tenho consciência de que não tenho direito de chegar pedindo. Mas tenho. A palavra direito ficou no ar entre as duas por um momento. Sônia, disse Beatriz, eu não tenho nada contra os meus filhos terem avós. Eles merecem ter avós. Mas existe uma história entre você e eu que não pode ser ignorada como se não tivesse acontecido. Histórias complicadas podem ser trabalhadas, disse Sônia. Podem, disse Beatriz, mas primeiro precisam ser nomeadas. E enquanto o que aconteceu não for dito em voz alta por alguém além de mim, não existe conversa possível sobre o que vem depois. Sônia abriu a boca. As coisas não são simples, disse ela. Para mim eram simples, disse Beatriz. Eu estava com 6 meses de gravidez e 2 filhos pequenos, e fui colocada para fora de casa à meia-noite. Havia testemunhas, disse Sônia. A frase saiu da boca dela com a fluidez de algo que havia sido dito ou pensado antes, mas com uma qualidade que Beatriz identificou imediatamente porque havia aprendido, nos anos de confeitaria, a identificar quando algo não estava no ponto. Estava levemente fora, levemente mecanizado, como quem recita uma linha que foi praticada mas que não acredita completamente. Testemunhas de quê? Disse Beatriz, com uma calma específica que foi construída de propósito, lenta e deliberada. Sônia desviou o olhar para a vitrine dos bolos. Das mensagens, disse ela, com uma vagueza que não era resposta. Das mensagens que eu nunca enviei, disse Beatriz. O silêncio que seguiu foi de uma textura diferente dos anteriores. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem tem, mas não vai dizer. Beatriz arquivou aquele silêncio com cuidado, como se arquivava qualquer detalhe que ainda não sabia para que serviria, mas que sentia que serviria para alguma coisa. Sônia passou os 20 minutos seguintes falando sobre como as crianças precisavam de família completa, sobre como o tempo passava e as mágoas podiam sarar, sobre como o Rafael havia mudado e estava diferente e havia aprendido com os anos, sobre como os netos eram o que importava agora. Era um discurso organizado, que havia sido pensado antes de ser dito, com a estrutura de argumento que tinha começo, meio e fim, e que em outras circunstâncias poderia até ser convincente. Beatriz ouviu tudo, e ouviu o que estava por baixo de tudo, que Sônia sabia alguma coisa que não estava dizendo, e que não estava dizendo não porque não soubesse, mas porque dizer era complicado demais no contexto em que se encontrava. Elas se despediram com a cordialidade mínima que a situação exigia. Sônia saiu com o envelope que Beatriz havia devolvido sem abrir. A porta fechou com o sino. Patrícia apareceu do fundo da loja com uma expressão de pergunta que não fez em voz alta. Tudo certo, disse Beatriz. Me avisa quando a Fernanda chegar. Patrícia ficou com uma expressão de outra pergunta. Confia em mim, disse Beatriz. Fernanda Cavalcante apareceu 4 horas depois, às 2 da tarde, que era o horário de menor movimento da loja e que, portanto, era,
ou coincidência, ou planejamento. Beatriz apostava em planejamento. 28 anos, cabelo liso e bem escovado, roupa que era cara sem ser ostentatória, aquela habilidade que algumas pessoas desenvolvem de parecer casual enquanto são muito deliberadas. Ela havia entrado no grupo Monteiro Cavalcante logo depois de se formar em administração, como estagiária no departamento financeiro, e havia subido para o administrativo 2 anos depois, com uma velocidade que devia algo ao sobrenome, mas também a uma competência real que Beatriz havia aprendido a reconhecer porque competência e má fé não são mutuamente exclusivas. Beatriz, que surpresa, disse Fernanda, com um sorriso que era tecnicamente perfeito e que ficava 3 centímetros aquém dos olhos. Fernanda, disse Beatriz. Que lugar charmoso, disse Fernanda, olhando ao redor com o tipo de avaliação que se disfarça de admiração. Você fez muito com um espaço pequeno. Obrigada, disse Beatriz, que havia aprendido que obrigada era sempre uma resposta adequada independentemente da intenção por trás do que estava sendo dito. Fernanda pediu um brigadeiro de pistache, que era o mais caro da vitrine, e comeu com aquela delicadeza de quem foi ensinada que comer em público é uma performance que deve ser controlada. Perguntou sobre as crianças com o afeto específico de quem menciona as crianças porque é esperado mencionar as crianças, não porque o interesse seja real. Perguntou se Davi ainda tinha aquele jeito de inclinar a cabeça quando pensava, igual ao pai. Perguntou se Nina ainda tinha aquele cabelo cacheado tão bonito. Beatriz respondeu com o mínimo que a educação exigia. Então Fernanda lambeu o dedo indicador depois de terminar o brigadeiro, um gesto que era ou descuido ou afirmação de algo sobre como ela se relacionava com as regras de compostura, e disse com o tom de quem comenta o clima: o Rafael está diferente, sabia? Mais pesado. Desde que aquele problema antigo foi resolvido. Beatriz ficou muito quieta. Que problema? Disse ela. Aquele problema de quando vocês eram casados, disse Fernanda. E então, uma fração de segundo depois, com a velocidade de alguém que percebe que disse mais do que deveria e tenta consertar em tempo real, quer dizer, os problemas que todo casal tem, né? Normal. Mas o desvio de olhar já havia acontecido. Rápido, para baixo e levemente para a esquerda, o tipo de movimento que os olhos fazem quando o cérebro está recalibrando o que a boca acabou de dizer e tentando verificar se o estrago foi grande. Menos de 2 segundos. Beatriz duvidava que Fernanda houvesse percebido o que havia feito. Beatriz colocou o desvio de olhar no mesmo lugar mental onde havia colocado o silêncio de Sônia, a pasta onde iam os detalhes que ainda não tinham explicação mas que pertenciam ao mesmo arquivo. Fernanda saiu 10 minutos depois com um sorriso de despedida, que era a mesma compostura de quando havia entrado, mas com uma levíssima tensão nos cantos que não havia estado lá antes. A porta fechou. Beatriz ficou atrás do balcão. Havia testemunhas. Havia dito Sônia. Aquele problema antigo foi resolvido. Havia dito Fernanda. Eram pedaços de uma mesma história que não estava sendo contada de forma linear, e Beatriz havia passado tempo suficiente lendo histórias de encomendas de bolo, de projetos de decoração, de reclamações de clientes, para reconhecer quando as peças existem e só estão esperando o contexto que as organiza. Naquela noite ela abriu o envelope que havia devolvido a Sônia. Não havia devolvido de verdade. Havia deixado a Sônia sair com ele e então verificado que havia ficado embaixo da xícara de café, esquecido ou deixado deliberadamente, e havia colocado na bolsa para examinar depois. Dentro havia um cheque com um valor que a fez sentar antes de terminar de ler. Era dinheiro de pensão atrasada, 5 anos de valor calculado com base em padrão de vida do período do casamento, com juros e correção. E havia um bilhete escrito à mão com a letra de Rafael, que ela reconheceu com a familiaridade desconfortável das coisas que o corpo memoriza independente de autorização. Não é o que você merece. É o que consigo fazer agora. O resto vai levar mais tempo. Ela ficou olhando para o cheque e para o bilhete por muito tempo. Depois foi ao computador e escreveu um e-mail para Adra. Mariana Fonseca, a advogada cujo cartão ela havia guardado numa gaveta 2 anos atrás depois de uma consulta inicial, que havia terminado com a advogada dizendo: se precisar, ligue. Estava ligando. A reunião com Adra. Mariana foi na segunda-feira seguinte, no escritório em Moema com as estantes do chão ao teto e a planta no canto da janela que tinha sido regada com consistência científica, porque estava exatamente do tamanho que devia estar para o tempo que tinha. Beatriz gostava de notar essas coisas.
Dissem alguma coisa sobre as pessoas. Preciso entender o que regulamentação de visitas significa na prática, disse ela, depois dos cumprimentos de praxe. Dra. Mariana explicou com a precisão de quem havia explicado muitas vezes, mas ainda escolhia as palavras. O juiz definiria horários e datas de visita que o pai teria direito legal a exercer, começando de forma gradual dada a ausência prolongada, com supervisão inicial, se o juiz julgasse necessário. O sistema presumia que a presença do pai era benéfica para as crianças na ausência de evidência contrária. E eu tenho que aceitar, disse Beatriz. Você tem que cumprir uma ordem judicial, se houver uma, disse a advogada. O que é diferente de aceitar? Tem forma de contestar. Com base concreta em bem-estar das crianças, disse a advogada. A ausência de 5 anos funciona como argumento para a regulamentação, não contra. O sistema não parte do pressuposto de que o pai que se ausentou por período longo é necessariamente prejudicial, apenas que precisa de estrutura para se reinserir. Beatriz ficou olhando para a planta bem regada. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela, sobre o motivo da separação. Dra. Mariana pegou o bloco e a caneta. Conta desde o começo, ela disse. Beatriz contou. À noite de novembro, as mensagens, o que Rafael havia dito e o que ela havia dito e o que havia acontecido depois. Contou com a precisão de quem relatou pouquíssimas vezes, mas guarda a memória de forma organizada. Dra. Mariana ouviu sem interromper. Quando Beatriz terminou, a advogada ficou em silêncio por um momento pensando. Você acredita que as mensagens foram fabricadas? Disse ela. Eu sei que foram, disse Beatriz. Eu não enviei nenhuma delas. O que eu não tenho é prova. E você acredita que existe prova em algum lugar? Disse a advogada. Eu acredito que existe prova no servidor corporativo do Grupo Monteiro Cavalcante, disse Beatriz. Dados de acesso de dispositivos, logs de e-mail do período. Tudo que fosse feito num dispositivo corporativo ficaria registrado. Dra. Mariana inclinou a cabeça. Para acessar esses dados você precisaria de uma justificativa legal, disse ela. São dados corporativos protegidos. Não são entregues por solicitação simples. E se esses dados fossem relevantes como evidência num processo judicial, disse Beatriz. A advogada ficou olhando para ela. Você está pensando em usar o processo de visitas que ele abriu como contexto para solicitar a extração, disse ela. Estou pensando na verdade, disse Beatriz. Se o caminho para a verdade passa pelo processo dele, então é o caminho que eu vou usar. Existe risco, disse a advogada. Se você levantar o histórico da separação num processo de visitas, vai transformar um procedimento relativamente simples numa batalha sobre o passado, vai expor coisas. O processo é público. Beatriz ficou com isso. As crianças podem ter acesso a essas informações quando forem mais velhas, disse a advogada. Processos ficam arquivados. Eu sei, disse Beatriz. E mesmo assim, não era uma pergunta. Eu passei 5 anos construindo uma vida honesta, disse Beatriz. Não vou proteger uma mentira sobre o começo dessa história porque tenho medo do que revelar vai custar. Quando meus filhos perguntarem o que aconteceu, a resposta vai ser verdadeira. Dra. Mariana ficou olhando para ela por um momento. Tudo bem, disse ela. Então vamos preparar o pedido formal. 3 dias depois, chegou o e-mail da advogada com o comunicado formal de que Rafael Monteiro Cavalcante havia dado entrada no processo de regulamentação de visitas. Beatriz leu o e-mail 2 vezes sentada na mesa da cozinha com o chá desta vez quente, porque havia aprendido a não esquecer o chá. Ficou olhando para a tela por um momento. Então ligou para Cláudia. Eu preciso te perguntar sobre os backups do sistema da empresa, disse ela. Cláudia ficou quieta por um tipo de silêncio que não era surpresa, mas reconhecimento. Pergunta, disse ela. Dados de dispositivos corporativos do período de 5 anos atrás, disse Beatriz. Ainda existem? Backups corporativos são mantidos por mínimo de 7 anos por lei, disse Cláudia. Se não foram deletados deliberadamente, existem. E para acessar, disse Beatriz. Autorização da empresa ou mandado judicial, disse Cláudia. Não tem outro caminho. Elas ficaram em silêncio. Eu lembro de uma coisa, disse Cláudia, com uma voz diferente, mais quieta. Quando eu ainda trabalhava lá, 2 semanas antes de você sair, houve um acesso ao sistema de e-mail num horário fora do padrão. Madrugada, de um dispositivo que não era o seu habitual. Beatriz ficou muito quieta. Você reportou, disse ela, para o meu supervisor, disse Cláudia. Ele disse que era acesso autorizado. Eu não questionei.
Do qual dispositivo? Disse Beatriz. De um notebook de uso compartilhado do departamento administrativo, disse Cláudia. Qualquer funcionário com credencial podia usar. A Fernanda trabalhava no administrativo, disse Beatriz. Sim, disse Cláudia. O silêncio que seguiu tinha o peso de uma confirmação que não precisava ser dita em mais palavras. Eu preciso que esse dado chegue ao processo, disse Beatriz, de forma legal. Cláudia ficou quieta por um tempo. Se o processo justificar a extração dos logs, ele vai aparecer lá, disse ela. E se aparecer, vai ser conclusivo. Então é o que eu vou fazer, disse Beatriz. A sala de espera do fórum tinha cadeiras de plástico laranja, que haviam sido laranja mais vivo em algum ponto do passado e que o tempo havia desbotado para um tom entre terracota e amarelo velho. O ar-condicionado produzia um ruído que não era propriamente agradável, mas que se tornava invisível depois de 5 minutos, como a maioria dos ruídos constantes. Beatriz chegou 22 minutos antes do horário marcado, que era o tempo suficiente para sentar, organizar os documentos e verificar mentalmente a lista de coisas que precisava dizer e a lista mais importante das coisas que não precisava dizer, porque o processo diria por ela. O casal de meia-idade do outro lado da sala tinha entre eles uma distância de 40 centímetros que nenhum dos dois atravessava, o que às vezes diz mais sobre um casamento do que o que é dito em voz alta. Uma mulher jovem com um bebê de uns 4 meses lia o celular com os olhos, mas não com a atenção, que estava inteiramente no bebê que dormia no colo com aquela completude de quem não tem ideia que existe um mundo além do sono. Um homem de terno, que era advogado, verificava o celular com a expressão de quem espera uma mensagem importante e ainda não recebeu. Mariana chegou 1 minuto antes do horário marcado, que era o tipo de pontualidade que dizia que ela havia saído de outro lugar calculando o tempo para não chegar antes nem depois, com uma pasta maior do que a de Beatriz e um café em copo descartável que ela havia trazido para si mesma, o que Beatriz havia notado como característica da advogada desde a primeira reunião. Ela nunca oferecia o café para o cliente nem pedia desculpa por não oferecer, o que era ou falta de etiqueta ou uma forma deliberada de manter clareza sobre quem estava ali para servir quem. Elas revisaram o que seria dito. Era audiência preliminar. O juiz ouviria as partes, avaliaria o pedido, definiria os próximos passos. Não havia decisão, havia escuta e encaminhamento. Quando eu indicar, você fala, disse Mariana. Quando eu não indicar, você ouve. Se ele disser alguma coisa que te irrite, você respira antes de reagir. Eu sei respirar, disse Beatriz. Todo mundo sabe, disse Mariana. Em situações normais, Beatriz concedeu que esse era um ponto válido. Rafael entrou na sala de audiências com o advogado dele, um homem de uns 52 anos com óculos sem aro e o tipo de confiança que vem não de arrogância, mas de muitos anos fazendo uma coisa bem feita. Eles se cumprimentaram com acenos que eram formalmente cordiais e que tinham a temperatura de algo que não era inimizade, mas que também não era mais nada além do necessário. O juiz Dr. Henrique Saraiva tinha 61 anos e aquele modo de estar sentado que os juízes desenvolvem, não relaxado, não rígido, mas ocupando o espaço da cadeira com a firmeza de quem está ali para ouvir e que escutou histórias suficientes para não ser surpreendido facilmente por nenhuma variação. Ouviu o advogado de Rafael apresentar o pedido com clareza técnica. Ouviu Mariana apresentar a posição de Beatriz, que era não de obstrução mas de cautela e necessidade de processo adequado dada a ausência longa. Fez perguntas pontuais, anotou em papel físico com esferográfica azul, olhava para cada pessoa que falava com a atenção de quem está ouvindo não só o que é dito, mas o modo como é dito. Então se virou para Rafael e disse: "O senhor pode me explicar o motivo da ausência de 5 anos?" O advogado de Rafael foi abrir a boca e Rafael levantou levemente a mão esquerda, um gesto pequeno que dizia com clareza que preferia responder ele mesmo. "Cometi um erro", disse Rafael. "Acreditei em informações que não deveriam ter sido suficientes para a decisão que tomei. Saí quando devia ter ficado. Não estou aqui pedindo para apagar esses 5 anos. Não há como fazer isso. Estou pedindo para existir nos próximos." O juiz Saraiva o olhou por cima dos óculos. "Que tipo de informações?" disse ele. Rafael abriu a boca. Mariana disse, com uma precisão cirúrgica de tom: "Doutor Saraiva, se essa linha de questionamento vai ser desenvolvida nesta audiência,
Eu gostaria de registrar que minha cliente tem informações relevantes sobre o contexto da separação conjugal que podem ser material significativo para o processo. O juiz anotou. A audiência terminou com 3 determinações: avaliação psicossocial das crianças por assistente social do tribunal, segunda audiência em 60 dias, e recomendação de tentativa de acordo entre as partes antes disso. No corredor, Rafael estava de pé perto da janela que dava para o pátio interno do fórum, onde havia uma árvore grande que alguém havia plantado décadas atrás em solo calculado para algo menor e que havia crescido além do que fora previsto, porque árvores não consultam plantas arquitetônicas. Beatriz cruzou o corredor em direção à saída. Rafael se voltou quando ouviu os passos dela. "Você pode me dar 1 minuto?" ele disse. Ela olhou para Mariana. A advogada fez um gesto discreto de "faz você", que era o tipo de coisa que bons advogados fazem quando a situação é pessoal demais para caber dentro do processo. Beatriz ficou. O advogado de Rafael havia ido buscar água, que era a versão adulta de sair do cômodo para dar espaço. "Você disse contexto da separação", disse Rafael. "O que você sabe?" Não havia acusação na pergunta. Havia alguém que havia ouvido uma frase e percebido que a frase implicava alguma coisa que ele não havia sabido antes. "Eu sei que não enviei aquelas mensagens", disse Beatriz. "Sempre soube. A questão é que você não estava interessado em verificar." Ele não respondeu imediatamente. "Eu deveria ter perguntado", disse ele, depois de um momento. "Sim", disse ela. "Por que você não insistiu?", disse ele. "Naquela noite. Por que você foi embora sem exigir que eu ouvisse?" A raiva chegou com a precisão de alguma coisa que conhece o caminho, pequena e quente, e ela a reconheceu e a deixou passar antes de responder. Era um exercício que havia praticado muitas vezes. Porque quando alguém olha para você com uma decisão tomada e o chão está saindo, disse ela, você não fica argumentando. Você segura o que pode e protege o que precisa proteger. "Eu protegi meus filhos." Ele ficou olhando para ela. "O que você quis dizer com informações relevantes?", disse ele. Ela o olhou de volta com a calma que havia sido construída ao longo de 5 anos de trabalho consistente. "Quis dizer que a história que te contaram sobre por que o nosso casamento acabou pode não ser a história completa", disse ela. E então a porta do corredor se abriu e Mariana apareceu dizendo que o táxi estava esperando, e Beatriz virou as costas para Rafael e foi em direção à porta. Mas ouviu, quando a porta estava a centímetros do fechado, o som de alguém que prende a respiração como quem precisa de ar antes de processar alguma coisa grande. A assistente social chamava-se Roberta Santos e tinha olhos que avaliavam com uma gentileza que não era fraqueza, mas método, a forma de chegar às crianças, sem que as crianças percebessem que estavam sendo avaliadas, era sendo genuinamente interessada nelas, e Roberta havia aprendido isso cedo na carreira, ou havia nascido com essa disposição, era difícil dizer qual. Ela chegou na quarta-feira à tarde com uma bolsa grande e um caderno de capa dura e ficou 1 hora com as crianças enquanto Beatriz estava na cozinha preparando a massa das tortinhas do dia seguinte e tentando não ficar checando o relógio. Era protocolo. Ela entendia que era protocolo. Entender que era protocolo não tornava a situação menos estranha do que era muito. Depois que Roberta foi embora e as crianças foram tomar banho e a casa voltou ao ritmo habitual de fim de tarde, Beatriz se sentou à mesa da cozinha com o caderno de anotações de pedidos na frente, mas sem anotar nada, só ficando com o silêncio por alguns minutos. Tomás apareceu na cozinha com o ursinho de um olho procurando bolachas. Ela deu as bolachas. "Você sabe quem veio aqui hoje?", ela disse. "Uma moça", disse Tomás, com a precisão descritiva das crianças pequenas que ainda não aprenderam as categorias sociais. "Ela trabalha num lugar que ajuda as famílias", disse Beatriz. "Que família?", disse Tomás. "A nossa", disse Beatriz. Tomás considerou isso enquanto comia a bolacha com a concentração que ele aplicava a todas as coisas que comia. "A gente é família", ele disse. "É", disse ela. Ele foi embora com as bolachas e com aquela satisfação de criança que teve uma pergunta respondida e que a resposta foi suficiente. Beatriz ficou olhando para a porta de saída dele por um momento. Na semana seguinte, numa tarde depois de fechar a loja, ela encontrou Rafael no café que ele havia sugerido por mensagem, numa padaria alemã em Moema, que servia strudel de maçã e tinha madeira nas paredes, e era o tipo de lugar neutro que não pertencia à história de nenhum dos dois. Chegaram ao mesmo tempo, que era, ou coincidência,
Ou o fato de que quando dois adultos marcam um horário e têm interesse legítimo em chegar pontualmente, chegam pontualmente. Pediram café. Sentaram de frente um para o outro com a mesa pequena entre eles. Beatriz o observou enquanto ele remexia no açúcar sem precisar remexer, o gesto nervoso que ela havia identificado há anos, como um indicador de que ele estava escolhendo palavras com mais cuidado do que o habitual e que ainda existia exatamente como havia sido. Você foi testemunha no tribunal, ela disse. Disse que cometeu um erro. Eu disse porque é verdade, ele disse. Que tipo de erro você acha que cometeu, ela disse. Especificamente, ele parou de remexer o açúcar. Acreditei em alguma coisa sem questionar, disse ele. E quando você negou, eu não quis ouvir. Porque ele parou. Ficou olhando para a mesa por um segundo, porque questionar significava que eu podia estar errado. E se eu estava errado, então o que eu havia feito era irrecuperável. Beatriz o olhou. Era irrecuperável de qualquer jeito, disse ela. Você deveria ter questionado antes de agir. Eu sei, disse ele. E havia algo naquilo que era diferente de qualquer coisa que ela havia esperado encontrar ali. Não um homem que chegava com desculpas elaboradas que atribuíam a causa para fora de si mesmo. Não um homem que chegava com a arrogância de quem achava que a meia-culpa verbal resolvia 5 anos de ausência. Mas alguém que estava nomeando o que havia feito com uma honestidade que não pedia absolvição, só reconhecia. Ela notou isso. Não o absolveu por notar, mas notou. Sua mãe veio me visitar, ela disse. E a Fernanda também. Rafael franziu a testa com uma expressão que ela identificou como surpresa genuína. Eu não pedi para nenhuma das duas fazer isso. Ele disse. Eu sei que você não pediu, disse ela. Mas é interessante o que as pessoas dizem quando o assunto é aberto. Ele ficou em silêncio, olhando para ela com uma atenção que era diferente da atenção de antes, como alguém que está tentando ouvir não só o que está sendo dito, mas o que está sendo insinuado. O que você quer dizer? Ele disse. Ainda não sei se vou te dizer, disse ela. Depende do que o processo revelar. Ela pagou o café antes que ele pudesse oferecer, porque havia achado importante fazer aquele gesto, e foi embora com a conta quita e a conversa ainda aberta, que era exatamente a proporção que ela havia calculado que precisava ser. A Draw, Mariana havia preparado o pedido de extração de dados em 16 páginas que argumentavam com precisão técnica porque os logs do servidor corporativo do Grupo Monteiro Cavalcante do período em questão eram material relevante para o processo em curso. O pedido foi protocolado e encaminhado ao juiz Saraiva. Rafael soube no mesmo dia, porque o protocolo exigia que o advogado dele fosse informado. Ele ligou naquela noite. Beatriz atendeu porque havia decidido que ia atender. O que você está fazendo? Disse ele. Havia urgência na voz, não raiva. Estou pedindo que a verdade seja acessada onde ela está guardada, disse ela. Você sabe o que isso vai fazer com o processo, disse ele. Com a família toda. Eu sei, disse ela. E você sabe o que foi feito com a minha família 5 anos atrás. Ele ficou quieto por um momento. Tem alguma coisa que você sabe e que eu não sei, disse ele, sobre o que aconteceu. Há 5 anos eu tentei te contar e você tinha decidido, disse ela. Agora eu preciso que o processo ouça. A ligação ficou em silêncio por tempo suficiente para ser significativo. Beatriz, ele disse, com uma voz que tinha uma abertura que ela não havia ouvido antes nele. Se eu estiver errado, disse ele. Se o que você está dizendo for verdade, eu preciso saber, independente do que custar. Então espera a resposta do juiz. Ela disse, desligou e ficou com a mão no telefone por um momento. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Beatriz foi ao quarto de Davi para dizer boa noite. Ele estava deitado, mas não dormindo, com o olhar para o teto que era o olhar de quem está pensando em alguma coisa específica. Mãe, disse ele. Oi, disse ela. Aquele homem que vai começar a vir, ele disse, com a naturalidade das crianças que abordam as coisas diretamente, é o meu pai? Ela havia ensaiado essa conversa em várias versões nos últimos meses. A conversa real era sempre diferente das versões ensaiadas, porque dependia de quando e como vinha. E esta vinha de noite no quarto escuro com o filho deitado no beliche, olhando para o teto. Ela disse. Porque ele sumiu, disse Davi. Ela ficou em silêncio por um momento escolhendo a versão verdadeira que fosse também adequada. Porque os adultos às vezes cometem erros grandes, disse ela. E às vezes esses erros têm consequências que demoram muito tempo para resolver. Ele errou com você, disse Davi. Sim, disse ela,
E você está deixando ele vir mesmo assim. Era uma observação, não uma pergunta. Davi havia herdado aquele jeito de enunciar coisas que eram perguntas sem o ponto de interrogação. Estou, disse ela. Porque você e o Tomás e a Nina merecem ter um pai que está aqui, mesmo que tenha demorado. Davi ficou em silêncio por um momento. Tá, ele disse, com aquela praticidade de 8 anos que às vezes salvava Beatriz de afundar em emoção que não tinha hora certa para aparecer. Boa noite, ela disse. Boa noite, mãe, disse ele. Ela fechou a porta com cuidado e ficou no corredor com a mão na maçaneta, respirando o ar quieto da casa depois que as crianças param de se mexer, que é um silêncio diferente de todos os outros, porque tem a qualidade de algo que foi conquistado. O despacho do juiz Saraiva chegou 12 dias depois do protocolo do pedido de extração. Era um documento de 3 parágrafos que concedia parcialmente o pedido, autorizava a extração de dados do servidor corporativo do Grupo Monteiro Cavalcante, referentes a um período de 90 dias antes e 30 dias depois da data da separação, restrita a logs de acesso ao sistema de e-mail, comunicações internas e dados de dispositivos corporativos acessados com as credenciais de Beatriz Ferreira ou em nome dela durante aquele período. A extração seria executada por perito técnico nomeado pelo tribunal, com ambas as partes presentes, e os dados seriam apresentados em audiência especial marcada para 22 dias depois. Dra. Mariana ligou com a notícia às 10 da manhã, com aquele tom específico de advogada que não comemora antes da hora, mas reconhece quando um resultado é melhor do que o mínimo esperado. É suficiente, disse ela, para o que você precisa. Beatriz ficou olhando para o vasilhame de hortelã na janela da cozinha depois de desligar. Havia uma coisa sobre esperar por alguma coisa que você sabe que vai mudar tudo que é diferente de qualquer outra espera. Ela não é ansiosa, é contida, como pressão que sabe que vai ter onde ir e só precisa do momento certo. Nos 22 dias que se seguiram, a vida foi vida. A inauguração do segundo ponto em Pinheiros aconteceu na 3ª semana, numa quinta-feira à tarde com docinhos de cortesia e um bolo de 3 andares que ela havia feito durante 2 dias e que ficou fotografado por 43 contas do Instagram nos primeiros 30 minutos. Cláudia havia chegado com um cartaz de cartolina vermelha, escrito à mão em letras de tamanho não completamente uniforme que dizia "Parabéns, Beatriz Doces Finos", e havia ficado do lado de fora segurando o cartaz enquanto Beatriz tirava uma foto, e a foto havia ficado borrada porque as duas estavam rindo no momento do clique. Rafael encontrou Davi pela primeira vez num parque na Aclimação numa tarde de sábado, num encontro de 45 minutos que havia sido negociado com cuidado, cada detalhe, horário, local, quem ficaria a que distância. Beatriz ficou num banco com visão clara, mas sem interferência. Rafael havia chegado com uma bola de futebol nova, que era exatamente o tipo de coisa que um homem nervoso compra porque precisa de alguma coisa nas mãos. Davi havia visto a bola antes de ver o rosto, e a bola havia funcionado como mediadora dos primeiros 30 segundos, que são sempre os mais difíceis em qualquer encontro entre estranhos que deveriam ser conhecidos. Eles chutaram a bola por 45 minutos. Rafael havia caído tentando um chapéu que estava claramente além das suas capacidades de fôlego atual, e o impacto dele no chão havia sido suficientemente inesperado para fazer Davi dar uma gargalhada, que era a gargalhada mais verdadeira que Beatriz havia ouvido do filho em muito tempo. Rafael havia rido também, deitado no chão com a grama nas costas, e Beatriz havia visto isso do banco, com um nó no peito que era complicado e real, e que ela não tentou simplificar. Nina e Tomás não foram nesse primeiro encontro. Havia tempo. As coisas certas não precisam de pressa para serem certas. A audiência de extração de dados foi uma terça-feira de manhã, com o sol de abril que já começa a ter qualidade diferente do verão, mais oblíquo, menos urgente. O perito técnico do tribunal era o doutor Edmundo Faria, 46 anos, especialista em forense digital, com o tipo de compostura de alguém para quem dados são fatos e fatos são neutros e a neutralidade é o trabalho. Chegou com um notebook próprio, adaptador para o sistema de projeção do tribunal e um pendrive que continha os dados extraídos do servidor corporativo pelo perito de informática da empresa que havia executado o processo conforme o mandado. Rafael chegou com o advogado. Beatriz chegou com Mariana. Sônia não havia sido notificada. Fernanda não havia sido notificada. Era audiência técnica.
O juiz Saraiva presidiu com a esferográfica azul e o modo de escutar que ela havia aprendido a reconhecer como atenção real, não performance de atenção. Dr. Edmundo conectou o notebook, calibrou a projeção e começou. Explicou metodicamente o que eram logs de acesso, como os timestamps funcionavam, como cada dispositivo corporativo era identificado por número de série, como as credenciais de usuário eram vinculadas a cada acesso. Era uma explicação que pressupunha que nem todos na sala eram especialistas, o que era correto. Então chegou ao ponto. No dia 23 de novembro, disse Dr. Edmundo com a precisão de alguém lendo dados sem colorir, às 2h47 da manhã, houve um acesso ao sistema de e-mail corporativo utilizando as credenciais de login de Beatriz Andrade Ferreira. Esse acesso foi originado de um dispositivo de número de série que ele leu em voz alta, com a lentidão necessária para que fosse anotado por quem precisasse anotar. Durante esse acesso, que durou 48 minutos, foram criadas, redigidas e enviadas 19 mensagens eletrônicas para o endereço de e-mail pessoal de Rafael Monteiro Cavalcante. Dra. Mariana pediu que o perito confirmasse qual dispositivo estava cadastrado com aquele número de série. Dr. Edmundo consultou a tabela de patrimônio corporativo que havia sido extraída junto aos logs. Era um notebook de uso compartilhado, cadastrado como patrimônio número 722, alocado ao departamento administrativo do Grupo Monteiro Cavalcante. E qual era o histórico de login desse dispositivo no período em questão, disse Dra. Mariana. Dr. Edmundo consultou. O último login registrado antes do acesso das 2h47 foi de Fernanda Cavalcante, disse ele. Login às 22h12 do mesmo dia 22 de novembro. Logout às 23h04. Login novamente às 2h31. Logout às 3h22. A sala ficou em silêncio. Beatriz manteve as mãos sobre a mesa e olhou para a tela onde os dados estavam projetados. O segundo login de Fernanda Cavalcante, disse Dra. Mariana devagar, foi às 2h31. Sim, disse Dr. Edmundo, e o acesso com as credenciais de Beatriz Ferreira foi registrado às 2h47. Sim, 16 minutos depois do segundo login de Fernanda Cavalcante no mesmo dispositivo. Sim, e as 19 mensagens enviadas durante esse acesso, disse Dra. Mariana. Dr. Edmundo abriu a pasta de evidências na tela. São mensagens enviadas da conta de e-mail corporativo de Beatriz Andrade Ferreira para o e-mail pessoal de Rafael Monteiro Cavalcante, disse ele. O conteúdo consiste numa narrativa de suposto relacionamento extraconjugal, com referências a encontros, datas, locais e detalhes pessoais. As mensagens foram redigidas e enviadas durante o acesso das 2h47 do dia 23 de novembro. E existe registro de que Beatriz Ferreira havia acessado sua conta de e-mail corporativo a partir de qualquer dispositivo cadastrado em seu nome durante esse mesmo período, disse Dra. Mariana. Dr. Edmundo verificou. Não, disse ele. O único acesso às credenciais de Beatriz Ferreira durante aquele período de madrugada foi originado do dispositivo de patrimônio 722. O notebook com o último login registrado de Fernanda Cavalcante, disse Dra. Mariana. O notebook com histórico de login de Fernanda Cavalcante naquele mesmo período, confirmou o Dr. Edmundo com a precisão do técnico que distingue correlação de causalidade, mesmo quando a correlação é suficientemente específica para não precisar de muito trabalho adicional de interpretação. O juiz Saraiva anotou com a esferográfica azul. Beatriz ergueu os olhos para Rafael. Ele estava imóvel com uma imobilidade que ela reconheceu como o tipo que acontece quando o corpo recebe uma informação que o sistema completo precisa processar antes de qualquer outra coisa acontecer. O advogado havia colocado a caneta na mesa. Os ombros de Rafael tinham uma rigidez diferente da rigidez habitual, era a rigidez de alguém tentando não deixar o corpo mostrar o que estava acontecendo por dentro. Ele olhou para a tela, depois olhou para ela, e ela viu pela primeira vez em 5 anos o exato momento em que alguém entende. Não uma versão modificada, não uma explicação alternativa, não a versão que havia sido construída para ele e que ele havia preferido acreditar porque era mais fácil do que a dúvida. A versão real, que a mulher sentada do outro lado da mesa havia sido tirada de casa grávida com base em mensagens fabricadas por alguém com credenciais de acesso ao sistema corporativo
que ele havia acreditado sem verificar e que havia passado 5 anos sendo o pai ausente de 3 filhos por causa de uma decisão que nunca havia sido baseada em nada verdadeiro. O peso disso estava no rosto dele com uma clareza que ela não havia esperado encontrar ali, não porque duvidasse que ele fosse capaz de sentir, mas porque havia se protegido de esperar encontrar qualquer coisa que importasse. Notou. O juiz Saraiva disse que os dados seriam incluídos no processo como evidência e que a próxima audiência, em 21 dias, trataria das implicações e de qualquer outra questão que as partes quisessem levantar. Disse também que Fernanda Cavalcante seria notificada para comparecer. A palavra notificada ficou no ar com um peso específico que todo mundo na sala sentiu de formas diferentes. No corredor, o advogado de Rafael foi falar com Drá, Mariana sobre protocolos, e Beatriz ficou encostada na parede do corredor, olhando para a árvore do pátio que havia crescido, além do que o espaço havia sido calculado para comportar. Rafael chegou ao lado dela devagar. Ficou em silêncio por tempo suficiente para que o silêncio tivesse peso próprio. "Por que você não me disse?" ele disse. "Há 5 anos. Por que não insistiu mais?" "Eu tentei," ela disse. "Você havia decidido. E quando alguém decide com aquela calma, você entende que não há argumento disponível que chegue ao mesmo lugar que a decisão já chegou." "Eu deveria ter perguntado," disse ele, "antes de decidir. Eu deveria ter ido verificar." "Sim," disse ela. "O que você quer que eu faça?" disse ele. Era uma pergunta real, não retórica. "Eila ou Olhau?" "Essa é a pergunta que você deveria ter feito há 5 anos, ela disse. "Hoje eu não tenho resposta imediata. O processo ainda não acabou. A Fernanda ainda não foi ouvida. E eu tenho 3 filhos em casa que não sabem o que aconteceu aqui e que não precisam saber até eu ter pensado como contar. Mas o processo ainda vai continuar," ele disse. "Sim," disse ela. "Eu preciso pensar," ele disse. "Eu também," disse ela. Ela caminhou em direção à saída. A porta do corredor abriu quando ela chegou nela, e do lado de fora havia sol de abril que era mais suave do que o de março, com uma qualidade de outono começando que São Paulo faz discretamente, sem anunciar. Ela saiu para ele. Cláudia esperava no café do quarteirão de baixo com 2 expressos já pedidos, porque havia aprendido que Beatriz, depois de situações de alta tensão, precisava de café quente e não de pergunta inicial. Elas ficaram em silêncio pelos primeiros 2 minutos, que era o tempo necessário para o café e para a descarga da tensão acumulada sair do sistema. "Era ele," disse Cláudia. "Era o notebook do administrativo," disse Beatriz. O último login antes do acesso foi dela. Cláudia fechou os olhos por um segundo. 5 anos, disse ela. 5 anos, disse Beatriz. Nenhuma das duas disse mais nada por um tempo. "Por que ela fez isso?" disse Cláudia. "Eu sei que você tem teoria, mas eu quero ouvir." Beatriz tomou o café antes de responder. "Porque eu não era o que ela havia planejado para o Rafael," disse ela. "E porque eu existia perto da empresa, perto da família, perto do poder que ela queria controlar. Se eu sumisse, ela ficava como a mulher de confiança, a que ajudava a tomar conta, a que sabia dos segredos da família porque havia participado de criá-los. E funcionou," disse Cláudia. "Por 5 anos," disse Beatriz. "Até não funcionar mais." Cláudia ficou olhando para ela com a expressão de quem quer dizer alguma coisa, mas está escolhendo como. "Você está bem," ela disse. "Estou," disse Beatriz. "De uma forma que é real." Cláudia assentiu com o tipo de assentimento de quem acredita. Fernanda foi notificada 3 dias depois pelo oficial de justiça. Beatriz soube por mensagem de Drá. "Mariana. Notificação entregue. Advogado particular contratado por Fernanda naquela mesma tarde." 3 horas depois, o advogado de Rafael entrou em contato com Drá. Mariana informando que Rafael havia convocado reunião de emergência com o jurídico do grupo. 4 horas depois, Sônia Monteiro Cavalcante ligou para o celular de Beatriz. Beatriz atendeu. "Beatriz", disse Sônia, com uma voz que era diferente de qualquer versão da voz dela que Beatriz havia ouvido antes. Não era a voz da matriarca que ocupa o espaço como ocupa uma cadeira que lhe pertence. Era a voz de alguém que havia recebido uma informação que estava reorganizando o que ela pensava que sabia sobre a própria família. "Eu preciso te pedir desculpas", disse Sônia. Beatriz ficou em silêncio. "Eu soube das mensagens quando o Rafael me contou", disse Sônia, devagar, como quem escolhe cada palavra com consciência de que palavras têm peso e que palavras ditas não voltam. "Eu acreditei, porque era mais simples do que questionar. E porque você nunca foi exatamente o que eu havia imaginado para ele.
E eu sei que isso é cruel de dizer, mas é verdade, e eu achei mais fácil acreditar em alguma coisa que me desse razão de achar que eu estava certa. Beatriz ficou ouvindo. Eu não sabia que foi a Fernanda, disse Sônia. Juro por tudo que não sabia, mas eu deveria ter perguntado de onde vieram aquelas mensagens. E não perguntei porque não queria saber a resposta. E isso é uma coisa da qual eu preciso me responsabilizar. Havia muita coisa que Beatriz poderia ter dito. Escolheu o que era verdadeiro e suficiente. Eu ouço você, disse ela, e vou pensar sobre o que você disse. Desligou. Ficou olhando para o telefone na mão. Havia um tipo de satisfação em ver a verdade se mover pelo mundo quando finalmente é solta, e ela o sentiu, mas era uma satisfação quieta, sem euforia, mais como alívio, como quando algo que estava apertado afrouxa e o corpo pode voltar a funcionar no tamanho normal. Foi buscar as crianças na escola. Fernanda Cavalcante chegou ao 15º andar do Grupo Monteiro Cavalcante na segunda-feira de manhã, com o tipo de postura que as pessoas adotam quando sabem que estão num lugar onde precisam parecer que têm direito de estar. Havia passado o fim de semana com o advogado particular que havia contratado naquela mesma tarde da notificação, construindo um argumento técnico que tinha a solidez de papel fino. O notebook era compartilhado, qualquer funcionário com credencial podia usar. Havia dúvida razoável sobre quem especificamente havia redigido as mensagens durante aquele acesso. A presença do login dela no dispositivo naquele período não constituía prova direta de que havia sido ela e não outra pessoa que havia aproveitado a sessão ativa. Era um argumento que funcionava melhor em teoria do que na prática, especialmente diante de dados que mostravam que o login havia sido feito com a senha pessoal dela em 2 momentos específicos daquela madrugada, não com a senha compartilhada padrão. Mas era o argumento que ela tinha, e era melhor do que nenhum argumento. Rafael a esperava na sala de reuniões com a porta fechada, sem advogado, sem secretária, sem ninguém além dele sentado à mesa com os braços sobre o tampo e uma expressão que Fernanda havia aprendido a identificar ao longo de anos de convivência como a expressão que ele fazia quando havia tomado uma decisão e estava esperando o momento certo para executá-la. Ela sentou. Ele a olhou por tempo longo demais para ser abertura de conversa. Fernanda, ele disse, com uma quietude que era mais pesada do que raiva, eu já vi os logs. O perito viu os logs. O juiz viu os logs. Não existe saída técnica que explique o que eles mostram. O notebook era compartilhado, disse ela, com a entonação de quem diz uma linha que foi ensaiada. Você fez 2 logins naquela madrugada, disse ele. O primeiro às 22 horas. O segundo às 2h30. O segundo durando 51 minutos. 51 minutos depois de você sair, 19 mensagens chegaram no meu celular de um endereço que nunca havia me mandado nada antes, com um conteúdo que me convenceu a mandar a minha mulher grávida embora de casa no meio da noite. Ela manteve a expressão neutra. O sistema registrou o login com a sua senha pessoal no segundo acesso, disse ele. Não com a senha padrão compartilhada. Com a senha que só você tinha. Fernanda ficou em silêncio por um momento calculado. Eu estava trabalhando num relatório urgente, disse ela. Qualquer pessoa podia ter usado o notebook enquanto eu estava ausente momentaneamente da estação. Rafael ficou em silêncio. 51 minutos de ausência momentânea, disse ele, com uma calma que não se desfez nem 1 centímetro. Na madrugada, num notebook aberto na seção da sua senha pessoal, ele ficou olhando para ela. Por que, Fernanda? A pergunta era simples e não precisava de elaboração porque a resposta que ele esperava não era técnica. Ela abriu a boca e fechou. Estava protegendo a família, disse ela, depois de um momento, e havia na voz dela a rigidez de alguém que acreditou em alguma coisa por tempo suficiente para que se tornasse parte da identidade, não apenas uma justificativa. Você destruiu a minha família, disse ele. Ela era inadequada para você, disse Fernanda, e a firmeza nisso era a firmeza de uma convicção, não de uma desculpa. Não tinha origem, não tinha formação adequada. Não pertencia ao ambiente do grupo. O seu pai nunca a aprovou, a sua mãe nunca a aprovou de verdade, e você estava se distanciando das pessoas que importavam por causa dela. Eu tenho 3 filhos, disse Rafael, que cresceram sem pai por 5 anos, por causa do que você fez. Ela ficou em silêncio. Você vai responder pelo que fez perante o juiz, disse ele. Eu não vou interferir nesse processo. Você vai responder pelos dados que existem
e pelas consequências que eles têm. E quando esse processo terminar, você não vai mais trabalhar nesta empresa. Você não pode me demitir, disse ela. Não sem processo. Eu vou ter justa causa documentada por decisão judicial, disse ele. Vai ser processo. Fernanda ficou olhando para ele. Havia no silêncio dela a avaliação de alguém que está procurando a saída que ainda não encontrou. E então, quando ficou claro que não havia saída imediata disponível, ela fez o que às vezes as pessoas fazem quando percebem que estão perdendo e que não podem impedir de perder. Tentaram garantir que a derrota não fosse limpa. Os seus filhos, disse ela, vão crescer sabendo que o pai os abandonou por 5 anos. Uma regulamentação de visitas não apaga isso. O que você fez naquela noite foi uma escolha sua. Eu não fiz essa escolha por você. Rafael ficou muito quieto. Sim, disse ele, com uma quietude que era a resposta mais pesada possível para aquela frase. Eu fiz. E é isso que eu tenho de resolver. Não você. A porta fechou depois que ela saiu. Rafael ficou sentado à mesa de reuniões vazio por um momento sozinho. Beatriz soube da reunião por mensagem de texto de Rafael naquela tarde. Era uma mensagem direta. Conversei com a Fernanda esta manhã. Ela não vai apresentar contestação técnica na audiência. Você vai saber disso da Adra. Mariana em algum momento, mas preferi te contar diretamente. Ela ficou olhando para a mensagem por um tempo. Depois escreveu. Obrigada por me avisar. Ficou com o telefone na mão depois de enviar, porque havia mais coisas que poderiam ser ditas e porque ainda não era a hora de dizer. A audiência foi numa terça-feira com chuva fina que molhava o cabelo em 30 segundos de exposição, mas não justificava guarda-chuva segundo nenhum critério racional, que era o tipo de chuva de São Paulo que parecia existir para provar que a lógica não governa o clima. Beatriz chegou com Dra. Mariana. Rafael chegou com o advogado. Fernanda chegou com o advogado particular e aquela postura de quem ainda não aprendeu a distinção entre não aceitar uma derrota e conseguir evitar. Lá, Dr. Saraiva presidiu com a esferográfica azul. Dr. Edmundo apresentou o resumo das conclusões periciais em linguagem acessível, porque audiências que envolvem dados técnicos precisam que as conclusões sejam compreensíveis para todos os presentes e não apenas para os especialistas. Fernanda foi chamada para prestar esclarecimentos. Sentou com a compostura ensaiada. O advogado dela solicitou ao juiz que reconhecesse a ambiguidade técnica dos logs. O juiz disse que havia considerado o argumento e que a combinação de senha pessoal, horário, duração do acesso e conteúdo das mensagens enviadas durante aquele acesso criava um padrão que ia além da ambiguidade técnica e requeria explicação específica. Fernanda foi questionada diretamente. Por que havia feito login com a senha pessoal no notebook compartilhado às 2h31 da manhã? Ela disse que estava finalizando um relatório urgente. O juiz perguntou pelo relatório. O advogado dela disse que não havia sido possível localizar o arquivo em questão nos dados do servidor. O juiz anotou. O juiz perguntou como se explica que 19 mensagens com conteúdo pessoal e íntimo fossem enviadas do e-mail de outra funcionária durante um acesso que aconteceu 16 minutos depois do início do seu segundo login naquela madrugada. Fernanda ficou em silêncio. O advogado dela pediu suspensão para consulta com a cliente. O juiz concedeu 15 minutos. No corredor, Beatriz sentou numa cadeira de plástico laranja desbotado com a pasta no colo e os pés no chão. Rafael foi sentar 2 cadeiras ao lado dela. Ficaram em silêncio. Como você está? Ele disse. Depuis, ela disse. Houve uma pausa. Eu preparei versões do que precisava te dizer, ele disse. Muitas versões. Tentei encontrar as palavras que fossem suficientes. Nenhuma chegou perto. Não existe versão suficiente para 5 anos, ela disse. Eu sei, disse ele. Mas existe versão honesta. Eila o olhau. Eu era covarde, disse ele, com a clareza específica de quem chegou a essa conclusão através de um processo que levou tempo e que não foi agradável. Não era só ingênuo. Era covarde. Quando via aquelas mensagens, havia uma parte de mim que sabia que precisava questionar. Mas questionar significava que eu podia estar errado. E se eu estava errado, a decisão que eu havia tomado era irrecuperável. E era mais fácil ter certeza do que ter responsabilidade pela dúvida. Ela ficou em silêncio. Eu escolhi a certeza porque a responsabilidade de errar era grande demais para eu querer carregar naquele momento, disse ele. E você pagou o preço por essa escolha. Havia algo naquilo que era diferente de tudo que havia sido dito antes. Não era atribuição de causa para fora.
Não era você foi colocada para fora porque fui enganado. Era um homem dizendo com precisão. Eu tomei uma decisão covarde e as consequências dessa decisão são minhas, mesmo que a situação que as precipitou tivesse sido fabricada por outra pessoa. Você foi enganado, ela disse, depois de um momento, e fez uma escolha covarde porque foi enganado. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo e nenhuma cancela a outra. Sim, disse ele. Você vai carregar as duas, disse ela. E eu também vou carregar as duas. É assim que funciona. Ele ficou quieto olhando para ela. O oficial de justiça abriu a porta e chamou as partes de volta. Beatriz se levantou. Rafael se levantou. E então ela sentiu a mão dele tocar levemente o cotovelo dela, não para prender, não para pedir que ela ficasse, só o toque de alguém que precisa verificar que o que está do lado dele é real. Ela olhou para a mão, não afastou o braço. Ficou com a mão ali por um segundo que era mais do que um segundo em densidade. Depois foi. De volta à sala, o advogado de Fernanda anunciou que a cliente não contestaria os dados periciais e que se reservava o direito de apresentar defesa em processo separado referente às implicações trabalhistas e eventuais civis. Era a forma de dizer que aquela batalha havia terminado. O juiz Saraiva ouviu, anotou, e então disse que encerraria a audiência com decisão preliminar sobre o processo de regulamentação de visitas. À luz das evidências apresentadas, que indicavam que a dissolução conjugal havia sido precipitada por informações falsas introduzidas deliberadamente no sistema corporativo por terceiro, utilizando as credenciais da requerente, o histórico de ausência paterna passava a ser considerado em contexto significativamente diferente. A decisão final sobre o regime de visitas aguardaria a conclusão dos processos correlatos referentes à conduta de Fernanda Cavalcante, mas a avaliação preliminar era favorável ao estabelecimento de visitas regulares com progressão gradual. E então o juiz disse: este tribunal observa que o bem-estar das crianças é melhor servido por pais que sejam capazes de cooperar com honestidade. O que aconteceu está documentado. O que acontece a partir de agora é decisão de vocês. O martelo bateu. Do lado de fora do fórum, a chuva fina havia parado com a discrição com que havia começado. Beatriz ficou na calçada por um momento no mesmo tipo de pausa que havia feito meses atrás quando havia lido o nome do grupo nas letras douradas. Mas era uma pausa diferente, com uma qualidade diferente, não de paralisia, mas de verificação. Ela havia chegado ao outro lado de alguma coisa e estava confirmando que o chão era sólido. Drá. Mariana disse que entraria em contato quando houvesse novidades nos próximos passos processuais. Deu um aperto de mão mais firme do que o habitual. Foi embora. Rafael saiu do fórum e ficou na escada de entrada, olhando para ela na calçada. Ela fez um gesto com a cabeça para ele descer. Ele desceu. Ficaram lado a lado olhando para a rua molhada que refletia os prédios de forma distorcida, com a qualidade das superfícies molhadas de multiplicar o mundo de um jeito que parece mais do que é. O que a gente faz agora? Disse Rafael. Era uma pergunta real, do tipo que não tem resposta preparada porque pressupõe que a resposta vai ser construída no momento em que é feita. Agora você conhece a Nina e o Tomás, disse ela. E o Davi já está te conhecendo um pouco, e a gente constrói alguma coisa que não existia antes, que é uma família que não mora junta, mas que funciona para as crianças. E a gente, disse ele. Ela ficou em silêncio por um momento que foi calculado. A gente é um projeto muito mais lento, disse ela. Não começa hoje. Não começa com uma conversa num corredor de fórum. Começa com tempo e com decisões que nenhum dos dois vai tomar apressado. Mas não terminou hoje, ele disse. Ela o olhou? Não, disse ela. Ele ficou muito quieto. Ela havia dito aquilo pesando cada palavra com o cuidado que se tem com coisas que, uma vez ditas, existem. Era verdade. E era uma verdade que ela havia chegado não por fraqueza ou por saudade, mas por ter examinado o que havia do outro lado e ter decidido que o outro lado era possível. Você quer tomar um café? Ele disse. Tem uma padaria aqui na esquina. Tem, disse ela. Eles foram. Na padaria da esquina, sentados de frente um para o outro com 2 cafés strudel de maçã que nenhum dos dois havia pedido, mas que havia aparecido porque a atendente havia achado que a situação merecia, Rafael disse, você vai ter que me ensinar a fazer isso. Fazer o quê? Disse ela. Ser pai, disse ele, com uma simplicidade que era o tipo de honestidade que custa mais do que a honestidade declarada. Eu não sei como funciona. Eu sei como funcionar com um filho de 8 anos por 45 minutos num parque.
Não sei mais do que isso. Beatriz ficou olhando para ele. Você não aprende de mim, disse ela. Você aprende deles. Ele ficou com isso. Davi vai te ensinar o que ele precisa de um pai, disse ela. A Nina vai te ensinar o que ela precisa. O Tomás ainda está descobrindo o que precisa de um pai porque nunca teve nenhum perto o suficiente para precisar de alguma coisa. Você vai ter que estar lá quando eles descobrirem. Eu vou estar, disse ele. Não era promessa vaga. Era intenção com consciência do custo da intenção. Ela tomou o café. O que você precisa de mim, ele disse depois de um tempo, para que o que a gente está construindo seja real. Ela pensou na resposta com honestidade. Preciso que você não tome decisões sobre as crianças sem me consultar, disse ela. Preciso que o que você disser para eles seja verdadeiro, mesmo quando for difícil de dizer. Preciso que quando você não souber alguma coisa, você diga que não sabe. Consigo fazer isso, ele disse. E uma coisa por vez, disse ela, sem tentar recuperar 5 anos num mês. Isso é razoável, disse ele. Não é razoável, disse ela, com uma clareza que não era crueldade, mas precisão. É o mínimo. Razoável vem depois do mínimo. Ele ficou quieto. Tudo bem, disse ele. Então começamos pelo mínimo. Ela colocou a xícara na mesa. Você tem mais qualidades do que defeitos, Rafael, disse ela. Sempre teve. O problema não era quem você era. Era o que você fez quando teve medo de estar errado. Eu sei, disse ele. E é o que eu preciso aprender a não fazer de novo. Não é garantia. É trabalho. Trabalho com histórico, disse ela. Com histórico, confirmou ele. A chuva havia voltado mais forte agora, batendo nas janelas da padaria com aquele ritmo de outono que é mais honesto do que a chuva de verão, mais constante, menos dramático. Ela colocou a mão em cima da mão dele na mesa. Não era gesto de resposta a uma declaração. Era o gesto de uma pessoa que olhou para o caminho à frente e decidiu que existia um próximo passo, mesmo sem conhecer o formato exato que ele ia ter. Ele virou a mão e segurou a dela. Nenhum dos dois disse nada. Os cafés esfriaram. A decisão final do juiz Saraiva chegou 3 semanas depois. Regulamentação de visitas estabelecida. Terças e quintas-feiras à tarde, fins de semana alternados, com progressão gradual conforme a adaptação das crianças. O documento incluía nota formal sobre o contexto da separação e encaminhamento dos dados extraídos ao Ministério Público para análise de possível irregularidade penal praticada por terceiro. O terceiro era identificado pelo nome. Fernanda Cavalcante havia tentado 3 frentes nos dias seguintes à audiência. Pedido de revisão dos dados periciais ao advogado trabalhista, solicitação de nulidade de procedimento ao advogado particular e uma ligação para Sônia que Sônia não havia atendido. As 3 frentes haviam resultado em nada porque dados técnicos com cadeia de custódia estabelecida em processo judicial não se desfazem por vontade das partes e porque Sônia havia atendido a DRA. Mariana antes de qualquer outra coisa para informar que não pretendia interferir no processo. O advogado de Rafael havia protocolado a notificação de rescisão de vínculo com justa causa documentada na mesma semana da decisão. Beatriz soube de cada etapa por DRA. Mariana, em mensagens pontuais que ela lia, arquivava e continuava com o dia que havia para viver. Na primeira sexta-feira de visita oficial, Rafael chegou às 16 horas com uma caixa de brigadeiros que ele havia comprado em alguma confeitaria que não era a dela, o que ela percebeu imediatamente porque conhecia o sabor das próprias receitas e aquele sabor era de outra pessoa. Os brigadeiros eram tecnicamente bons. Nina ficou escondida atrás da perna de Beatriz por 10 minutos com uma timidez que nunca era dela com estranhos, mas que ela havia decidido exercer desta vez por razões que provavelmente tinham mais a ver com importância do que com medo. Então Rafael agachou na altura dela e disse que havia ouvido que ela estava aprendendo a fazer castelos de areia na escola. Nina ergueu o rosto com a velocidade de quem ouviu a palavra de acesso. Você sabe fazer, ela disse. Aprendi num verão em Florianópolis, ele disse. Faz muito tempo. Estou enferrujado. Enferrujado pode ser consertado, disse Nina, com a autoridade de quem enuncia um fato científico, e foi para o quintal sem mais protocolos. Tomás havia ficado na janela da cozinha ao lado de Beatriz, observando o homem que havia aparecido na vida deles, com aquela avaliação silenciosa que crianças pequenas fazem antes de decidir se alguém merece atenção. Esse é o meu pai, disse ele. É, disse Beatriz. Ele tem os meus olhos, disse Tomás. Tem, disse ela. Tomás ficou com isso por uns 3 segundos. Então foi para o quintal.
Beatriz ficou na janela vendo as duas crianças e Rafael tentando construir um castelo de areia numa caixa de areia que Dona Perpétua havia comprado 2 anos atrás e que havia sido, nos 2 anos seguintes, o centro de arquitetura de areia de qualidade muito variável. Davi apareceu do quarto 10 minutos depois, com o jeito de não querer parecer interessado, que era o jeito dele de estar muito interessado, e ficou observando da varanda por um momento antes de descer para ver mais de perto. O castelo caiu. Tomás riu com o riso das crianças que ainda acham que tudo que cai é engraçado. Rafael olhou para Beatriz na janela. Ela não desviou o olhar. Ele não desviou também. Havia alguma coisa naquele momento que não precisava de palavras e que ela não tentou traduzir para palavras, porque algumas coisas comunicam melhor no silêncio do que em qualquer linguagem disponível. Naquela noite, depois que Rafael foi embora e as crianças estavam na cama e a casa estava no silêncio específico de depois do dia, Beatriz foi ao quarto e abriu a caixinha de madeira que ficava na cômoda, onde guardava as coisas que ainda não tinham lugar determinado, mas que também não eram para descartar. A aliança estava lá onde havia estado por 4 anos e meio, no fundo da caixinha com algumas fotos dobradas e um bilhete de cinema do primeiro filme que ela havia assistido sozinha depois da separação, que havia sido uma comédia que ela havia escolhido, porque precisava de algo que não exigisse mais do que entretenimento, e que havia resultado em ela chorando discretamente na poltrona do cinema, por razões que não tinham nada a ver com a comédia. Ela ficou olhando para a aliança, não a colocou no dedo, não a tirou da caixa, fechou a caixa e foi dormir. Havia coisas que ainda não tinham um lugar determinado, mas que estavam exatamente onde deviam estar por enquanto. O café da padaria da esquina do fórum havia virado coisa que acontecia sem precisar de justificativa ou marcação formal. Começara naquela tarde depois da audiência, depois havia acontecido numa terça de manhã, depois de reunião com a advogada, depois numa sexta à tarde quando as crianças estavam com Dona Perpétua, depois sem que houvesse evento específico para justificar. Era assim que as coisas que têm base sólida se instalam, sem declaração, sem cerimônia, por acumulação de momentos que em algum ponto se tornam padrão. Numa tarde de abril, sentados na mesma padaria com a chuva mais forte do lado de fora, Rafael disse: "Eu deveria ter te perguntado naquela noite." "Você já disse isso," ela disse. "Eu sei," disse ele. "Mas preciso continuar dizendo até que soe diferente. Até que não seja só uma frase que sei ser verdade, mas uma coisa que está de pé no ar de uma forma diferente." Ela ficou em silêncio. "O que você precisa de mim," ele disse depois de um momento, "para que o que estamos construindo seja sólido. Não justo para mim, não razoável para você. Sólido." Ela girou a xícara nas mãos pensando com honestidade. "Preciso que você apareça quando disse que vai aparecer," disse ela. "Não porque é obrigação legal. Porque as crianças precisam aprender que quando você diz que vai estar lá, você está lá." "Vou estar," disse ele. "Preciso que você fale com eles sobre coisas difíceis quando for necessário falar," disse ela. "Sem me terceirizar a tarefa só porque é mais fácil." "Eu entendo," disse ele. "E preciso que você reconheça quando errar," disse ela. "Não só comigo, com eles. As crianças aprendem a reconhecer erros quando veem os adultos reconhecendo os deles." Ele ficou olhando para ela. "Você é uma pessoa melhor do que eu merecia ter errado assim," disse ele. "Não é sobre merecimento," disse ela. "Nunca foi. É sobre o que aconteceu e o que fazemos com o que aconteceu." Ele ficou em silêncio por um momento. "Você vai me dar uma chance," disse ele. "Não de recuperar o que foi perdido, de construir o que não existe ainda." "Ela olhou." "Já estou dando," disse ela, "desde que concordei em colocar as crianças naquele parque." "Eu sei," disse ele. "Mas agora você está dizendo em voz alta." "Sim," disse ela. "Importa," disse ele. "Importa," ela confirmou. A chuva de abril batia nas janelas da padaria com a regularidade que ela havia aprendido a apreciar, não pela estética, mas pela honestidade. Chuva que chove sem performance, que é o que é, que molha e para quando para, e não pede que você sinta mais do que sentir quando ela vem. Ela não tirou a mão da xícara. Ele não tirou a mão da mesa, mas a distância entre as duas havia diminuído de alguma forma que não era geográfica. Na manhã seguinte, Beatriz acordou antes das crianças como acordava sempre quando conseguia, que era o único momento verdadeiramente quieto da casa, e foi para a varanda com o café. A rua abaixo acordava com o ritmo específico de um sábado de abril, mais devagar do que os dias úteis, com a padaria da esquina já aberta
e um casal de idosos passando com 2 cachorros em direções ligeiramente diferentes do que os donos pretendiam. Ela pensou na manhã em que havia saído do escritório de Patrícia com o contrato do Ponto de Pinheiros na bolsa, e havia parado na calçada e visto o nome em letras douradas, e na paralisia que havia durado um segundo que durou mais do que um segundo, e em como tudo que havia acontecido depois daquele momento havia sido diferente de qualquer coisa que ela havia previsto, ou planejado, ou temido. Havia uma coisa sobre viver dentro da própria história que era diferente de observar, lá de fora. Não havia versão limpa, não havia momento em que tudo ficasse arrumado com precisão, havia só o próximo passo depois do próximo passo depois do próximo passo, e o que dava à história a qualidade de história era o fato de que cada passo havia sido escolhido. Ela havia escolhido sair com as malas, havia escolhido não destruir os filhos com a amargura, havia escolhido construir o negócio tijolo por tijolo, havia escolhido ir a tribunal, havia escolhido não fechar a porta quando Rafael havia pedido que ficasse aberta. Perdão não era um presente dado a outra pessoa. Era uma decisão tomada por si mesmo sobre o que se queria carregar daqui para frente. Tomás apareceu na porta da varanda com o ursinho de um olho e aquele cabelo amassado de sono que era um dos melhores visuais do mundo. Mamãe, você está na varanda, ele disse. Estou, disse ela. Por quê? Porque o café está bom cedo. Ele veio para ao lado dela com a naturalidade das crianças que não precisam de convite para se aproximar de quem amam, apoiou a cabeça no braço dela e ficou olhando para a rua lá embaixo com a expressão séria de quem está investigando o estado do mundo. Ela pôs o braço em volta dele. Os 2 velhinhos com os cachorros haviam dobrado a esquina. A padaria da esquina tinha agora uma fila de 3 pessoas. Um passarinho pousou no parapeito da varanda e ficou por 2 segundos antes de ir embora para algum compromisso que só ele sabia. Tomás apontou para onde o passarinho havia estado. Passou um passarinho, ele disse. Passou, ela disse. Ele ficou satisfeito com isso. Então Davi chamou do quarto perguntando se tinha pão, e Nina chamou perguntando onde estava o elástico cor-de-rosa que era o único elástico que prestava, e Tomás lembrou que havia deixado um carro de brinquedo na sala que precisava urgentemente ser resgatado antes que sumisse para sempre. A casa voltou ao volume de vida real. Beatriz foi fazer o café da manhã.